Olá, amados. Como está a sua vida com Cristo, caminhando em fé e renovando a sua esperança em Deus? Eu quero dividir com você nesse dia uma palavra sobre agentes de justiça de Deus na terra. Nós somos chamados para ser agentes de justiça. Jesus, a justiça de Deus, aquele que veio para nos justificar diante do Pai, também veio para nos transformar e nos transformar em agentes de justiça de Deus. E eu queria dividir principalmente essa palavra nesse momento. Eu creio que vem nos ajudando muito a entender o propósito, muito do propósito de Deus em nossas vidas. Vivemos num tempo muito difícil em que a pressão que a sociedade está vivendo, que as nações, que o mundo, e também o quanto a injustiça tem causado tanta destruição, né? Mas nós somos chamados para um propósito em Deus e a nossa vida deve refletir esse propósito. E por isso que eu quero dividir essa palavra com você nesse momento. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 14, eu quero iniciar lendo esse texto aqui para você. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em Cristo e em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é muito importante nós entender isso. Em Cristo nós somos transformados em justiça de Deus na terra. Não é em juízo de Deus. Por isso que nas bem-aventuranças, em Mateus 5, 6, Jesus dizia: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, se não temos fome e sede de justiça, não seremos saciados, não seremos satisfeitos, não experimentaremos tempos de justiça, de transformação. A palavra justiça, ela fala num entendimento do coração e da mente de Deus muito acima do que nós, homens e seres humanos, entendemos. Muitas vezes é traduzido como aquilo que é correto, aquilo que é certo de se fazer. Mas não correto e certo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. E o que é correto muitas vezes para mim é inferior ao que é correto para Deus. Por isso, justiça e perfeição só Deus pode prover, só Deus pode fazer. E no Evangelho nós vimos Deus fazendo justiça em muitos e muitos casos, né? Aquela mulher em João, que vem em João 5, que vem até Jesus, sendo trazida, que é trazida a Jesus forçadamente, à presença de Jesus, para ser apedrejada. E Jesus intervém por ela e ele aplica a justiça de Deus. Quando os homens queriam aplicar a justiça humana baseada na lei, mas Jesus aplica a justiça dele em amor. E leva aqueles homens a refletirem que eles não eram juízes, só Deus era juiz para punir aquela mulher. Então ali Jesus aplica a justiça de Deus, oferecendo a ela misericórdia, para que ela se arrependesse. E a última palavra dele é: vá e não peques mais. E ele diz também
porque todo aquele que me segue não andará em trevas, mas encontrará a luz da vida. E essa mesma luz da vida que ele, no capítulo 5 e versículo 13 de Mateus, onde já falamos no versículo 6, agora no versículo 13, ele diz que nós, como igreja dele, como igreja de Cristo, nós somos na terra como sal da terra e no mundo como luz do mundo, através das nossas boas obras. Mas essas boas obras não é aquilo que eu entendo como boas, mas é aquilo que Deus entende como boas e Ele quer que eu realize. Essas obras que Deus quer que eu realize, elas promovem não só a expressão de um caráter transformado em Jesus, mas também promovem justiça na terra. E essas obras que Jesus fez, com a mulher adúltera, com o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou, entrando na aldeia de Naim, e ele viu o coração dolorido desta mulher, e ele ressuscita o filho desta mulher. Enfim, o paralítico do tanque de Betesda, que estava ali tanto tempo querendo ser curado e não conseguia entrar quando as águas eram agitadas. Então Jesus ordena a ele: levanta-te e anda. Então nós olhamos tantos momentos, o endemoniado de Gadara, por exemplo, que vivia isolado da sociedade, a sociedade era ferida por ele. Então, quantas injustiças hoje as famílias, as pessoas vivem, pessoas magoadas umas com as outras, e a dificuldade de resolver esses nós de relacionamento. Essas dificuldades tão grandes, mesmo nós sendo cristãos, às vezes temos dificuldade de lidar com coisas que estão relacionadas com a nossa vida, de ver a nossa vida ser endireitada, ser ajustada, para nós caminhar, para nós viver, para nós nos relacionar da forma correta. Então precisamos entender que não é do dia para a noite que somos salvos, perdoados pelos nossos pecados, nascemos de novo, mas temos um caráter para ser endireitado, uma caminhada com Cristo. É o dia a dia, iremos enfrentar provas, lutas, dificuldades, e Ele quer ir nos ajustando, passo a passo. Por isso devemos ter sede e fome de justiça. Porque quando nós temos fome e sede de justiça, nós buscaremos em Deus o ajuste daquilo que está torto, em nós e através de nós, e muitas coisas que não podemos fazer, senão nós vamos ficar muitas vezes com um caráter deficiente, sem ser transformado, porque só se buscarmos em Deus, se tivermos sede de ver mudanças que ainda não aconteceram em nós, mudanças que ainda não aconteceram na vida de nossos familiares, na vida dos nossos vizinhos. Então nós podemos orar, nós podemos desejar os milagres de Deus, as intervenções sobrenaturais de Deus e aquilo que só Deus pode fazer. Em Mateus mesmo, no capítulo 6, no versículo 33, Jesus fala sobre buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. No capítulo todo, ele está falando sobre as necessidades humanas e como o homem se ansia, se preocupa em buscá-las. E lá no versículo 25 ele diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, pelo que haveis de comer, de vestir, de beber. Ou seja, a subsistência e o sustento humano não deve ser algo de primeira ordem, mas algo que deve ser de primeira ordem na nossa vida, na perspectiva de Deus, é a nossa transformação. É o nosso crescimento de fé, o nosso crescimento e amadurecimento no nosso caráter, porque é isso que vai nos levando de um nível a outro de autoridade e vai nos levando a alcançar aquilo que ele diz, que por que não devemos andar ansiosos e por que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque ele diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós somos salvos, quando nós somos perdoados, Deus já tem um pacote de medidas de como prover em nossas vidas bênçãos dia a dia. Porque a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam todas as manhãs. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem.
Então há bênçãos de Deus que são liberadas enquanto dormimos. Mas muitas vezes nós não dormimos bem, porque nós estamos cansados, estressados, preocupados, quando deveríamos reconhecer que somos novas criaturas, como diz aqui esse versículo 17, do texto que nós lemos, do capítulo 5 de 2 aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deveríamos viver como novas criaturas e não como as velhas criaturas que nós fomos antes de Deus. Deveríamos aprender a confiar nele e a saber que Ele está conosco, que Ele é a nossa provisão, que Ele cuida de nós, não que não devemos trabalhar, não que não devemos fazer o que nos é confiado e colocado em nossas mãos. Não, mas devemos fazer, mas agora com pessoas diferentes, como instrumentos de justiça, como agentes de justiça. Fazer com alegria, fazer em paz, fazer confiante, cheio de fé. Então, até a nossa oração, ela não pode ser baseada só no que nós necessitamos. Na carta que Tiago escreve, no capítulo 5 e no versículo 16, Tiago 5,16, tem uma passagem que diz que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então não fala a oração do crente, a oração do evangélico, do católico, mas fala a oração do justo. E o justo não é aquele que faz as coisas certinho, mas aquele que foi justificado, transformado por Jesus, e aquele que faz as coisas certas aos olhos de Deus. Faz as coisas certas não porque ele é melhor que outros, mas porque ele foi transformado. Ele não faz as coisas certas porque ele espera uma recompensa, mas ele faz as coisas certas porque ele sabe que é certo aos olhos de Deus. Então é um homem que teme o Senhor, é uma mulher que teme o Senhor, é um jovem que teme o Senhor, é uma criança que aprende a temer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é reconhecer que Deus nos ama e por nos amar Ele enviou Jesus para nos transformar. Não para nós crescermos numa sociedade que faz as coisas certas quando isso lhe convém. Faz as coisas certas muitas vezes aos olhos dele, mas prejudica outras pessoas. Então, para nós viver numa sociedade diferente, nós precisamos ser sal. Nós precisamos temperar as coisas. Não podemos ter o tempero do mundo, o sabor do mundo. Temos que ter o sabor de Deus. Nós precisamos ser luz no mundo. Ou seja, nós precisamos brilhar com um caráter de Deus e não com um caráter humano, um caráter que nós recebemos pela influência da sociedade. Não agirmos pelas motivações humanas, mas pelas motivações divinas da nossa vida. Então, devemos buscar o reino de Deus, o domínio, o governo de Deus sobre as nossas vidas. E quando Deus governa sobre nós, Ele quer que nós cresçamos nos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. E aí nós não seremos pessoas que teremos um caráter deficiente. Então nós não iremos nos render diante das dificuldades. Quando vier as provações, quando vier as dúvidas, os medos, você vai se render diante de Deus, sabendo que Ele é um Pai fiel. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus é fiel. E Ele não vai falhar com você. Então você terá uma outra postura. Isso vai te ajudando a amadurecer nele. Quando Daniel, certa vez, diante da corte do rei Nabucodonosor, ele foi provado e foi traído pelos seus colegas. Ele era um pretendente do rei para assumir o posto de primeiro-ministro, porque ele era um dos 3 primeiros de 120 homens de grande importância na corte do rei, mas ele era os 3 primeiros ministros do rei, e o rei estava pensando em colocar ele como primeiro-ministro, como o chefe de todos. E eles ficaram com ciúme, com ódio, e eles tentaram tramar alguma, e eles pensaram, mas o caráter dele é impecável, não tem erro. Ele é justo em tudo. Daniel não era justo por ele era justo porque ele temia Deus, porque ele confiava em Deus. Mas houve um momento em que eles conseguiram encontrar uma brecha em Daniel. E não foi uma brecha no caráter de Daniel, mas a brecha foi porque Daniel era tão fiel a Deus que eles pensaram, o segredo dele é esse.
Se ele ficar um dia sem orar, ele vai enfraquecer e vai errar, vai pecar. Então não podemos deixar de orar, e orar não só porque precisamos que Deus nos abençoe, porque Deus, a coisa que Ele mais quer é nos abençoar, é não deixar faltar nada. Mas devemos orar porque amamos a Deus, porque confiamos nele, porque queremos estar cheios do Espírito Santo, porque queremos cada dia mais crescer em fé, ser aperfeiçoados em coisas que ainda não fomos, para não errarmos, para sabermos suportar as crises, saber suportar as provações. Então precisamos muito crescer e amadurecermos em Deus, e a nossa vida de oração, de jejum, de leitura, entendimento e prática da palavra de Deus vai nos ajudar a nos transformar ainda mais nesses dias. E aí Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque ele precisava estar fortalecido em Deus, se alimentar em Deus. E aí eles descobriram que poderiam criar um projeto, um decreto, e apresentar ao rei como uma sugestão para promover o nome do rei por 30 dias, que nenhum homem pedisse coisa nenhuma, fizesse nenhuma petição a nenhum Deus e a nenhum outro homem na terra, somente ao rei. Isso promoveria o nome do rei e a corte do rei. Então o reinado do rei seria mais forte por 30 dias. E nisso eles imaginaram Daniel está proibido de orar, ele não pode pedir nada ao Deus dele. Então eles levaram ao rei, e o rei nem se deu conta da astúcia destes homens, porque ele sabia que Daniel era temente ao Deus de Israel, ao Deus dele. Então o rei assinou o decreto, e eles tão logo o decreto entrou em vigência, e eles foram espiar Daniel. E as janelas de Daniel estavam abertas em direção a Jerusalém, porque ele orava ao Deus, não só de Jerusalém, mas o Senhor dos céus e da terra. Então ele, ao orar, ele continuou orando como de costume, diz a Bíblia. Ele não temeu a morte, o decreto, ele não temeu nada, porque ele confiava em Deus, mais do que a vida dele. Então ele continuou orando 3 vezes ao dia. E eles foram e astuciosamente entregaram Daniel ao rei. E Daniel agora teria que ser executado. E o rei teria que executar Daniel, mesmo contra o seu gosto. Então foi chamado Daniel e foi jogado na cova dos leões. Mas nem os leões conseguiram cumprir aquele decreto do rei, porque o Deus dos céus protegia Daniel e estava sobre Daniel. Então, amados, nós vimos a importância de um caráter íntegro com Deus. Esse terá a provisão de Deus, terá a proteção de Deus. Por isso que hoje é muito importante, mais do que cantar louvores, mais do que orar, nós crescer em justiça, nós sermos justos aos olhos de Deus, nós sermos agentes de justiça de Deus na terra, porque isso nos dá autoridade, e quando tivermos que orar, Deus fará milagres. Deus agirá com grande poder, não por causa da nossa oração. A nossa oração não nos justifica diante de Deus, mas é quem somos, quem é que está orando. Deus conhece o caráter de cada um de nós. Então, naquele momento o rei não conseguiu dormir a noite toda, ele não conseguiu comer, ele ficou aflito. É como se o rei jejuasse por Daniel, por Deus. E no outro dia, tão cedo, o rei foi lá, correndo, e gritou na cova dos leões: Daniel, acaso Deus a quem tu serve poderá ter te salvado nesta noite? Ele ouviu uma voz para a alegria dele, lá do fundo do poço: sim, meu Deus, sim, meu rei, o Deus a quem eu sirvo fechou a boca dos leões. Os leões não puderam tocar em Daniel. E o rei depressa mandou tirar Daniel de lá, e aquilo que era injusto, Deus endireitou. Deus quer endireitar aquilo que é injusto na minha vida, na sua vida, mas nós temos que orar, confiar, e nós temos que estar pronto para deixar Deus mudar as coisas que estão erradas em nossas vidas. A maneira que nós tratamos nossas esposas, filhos, os nossos negócios. Nós precisamos ter o temor de Deus. Nós precisamos ler o Salmo 128, que diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor,
Então precisamos temer a Deus e fazer isso por temor a Deus, não por medo, mas por respeito, por reverência a um Deus santo que reina sobre nós. Não devemos temer a morte, não devemos temer o inferno, não devemos temer o diabo, não devemos temer a falência, não devemos temer os invejosos, os enganosos, os mentirosos. Devemos temer a Deus, devemos confiar em Deus.